Bom dia a todos os presentes. Ainda, normalmente, algumas pessoas vão entrando ao longo dos primeiros minutos, mas em respeito ao horário de quem já está por aqui, a gente começa nosso webinar de hoje. Como de costume, a gente tem um padrão de falar um pouco sobre mercado, macroeconomia, e no final a gente sempre passa um pouco sobre o resultado dos nossos produtos. E hoje queria agradecer vocês e comentar que a gente tem um participante especial aqui, um convidado especial, o Rodrigo Santoro, head aqui do time de renda variável, junto com o Guilherme Zanin, nosso especialista de portfólio. Então, queria dar boas-vindas a vocês. Lembrar também aos participantes que o nosso chat, a área de perguntas e respostas, fica aberta ao longo da reunião. Fiquem à vontade para enviar suas dúvidas. E vou passar a palavra então para o Rodrigo, que hoje começa comentando um pouco sobre o mercado de renda variável, afinal, chamou bastante atenção, né, Rodrigo, em janeiro. Então, vou passar a palavra para você, fique à vontade. Excelente, obrigado, Nai. Eu vou comentar aqui um pouco do mercado, o que a gente tem visto e principalmente aqui o que a gente tem vislumbrado para frente, né? Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação. Queria começar falando um pouco do ano de 2025 e esse início de ano, né? Aqui a gente tem um gráfico que mostra a performance das bolsas em dólar. Tudo isso para mostrar que, poxa, foi um ano muito positivo para a bolsa em geral no mundo em 2025. O MSCI World, que é o índice global, subiu aqui seus 22%. E a parte de mercados emergentes teve uma ótima performance, né? A gente teve aqui uma alta de 33%, em que os países Latam, que fazem parte desse índice de emergentes, eles tiveram uma performance ainda melhor. Então, o Brasil aqui ele teve uma performance próxima de 51%. Esse movimento ele se seguiu em 2026. Então, quando a gente olha aqui o que tem acontecido esse ano, o Brasil em dólar já performa 18% em dólar. Os outros países Latam com a mesma performance, né? E aqui emerging markets também performando muito bem. Bom, por que eu trouxe isso aqui? Basicamente porque num cenário em que a gente ainda tem juros altos, por que será que a bolsa está subindo? E aí a gente tem aqui uma grande explicação. É um fluxo estrangeiro de diversificação global que está vindo para mercados emergentes e, consequentemente, para o Brasil. A gente tem um cenário aqui de dólar mais fraco, que faz com que esse fluxo ele se intensifique. Então, não é um movimento exclusivo do Brasil, mas o Brasil ele está super bem posicionado para capturar esse movimento, que a gente vai falar que é um pouco mais em detalhes à frente. Quando a gente vai dar um zoom no Brasil, a gente também tem alguns temas importantes. O ano passado ele foi um ano em reais muito positivo para a bolsa subiu seus 34%. Uma performance muito focada em commodities ruins, né? Parte de petróleo performando mal, parte de papel e celulose performando mal, e as empresas ligadas à economia doméstica performando muito bem. Então aqui a gente está olhando esses 34, mas tem uma dispersão grande dentro desses 34. Importante notar aqui que o Ibovespa ele superou também o small, né? As small caps ainda não tiveram seu momento. Ao longo do ano, o índice small cap chegou a ficar mais de 10% acima do Ibovespa, e isso foi se invertendo ao longo do ano. Esse ano, em específico, o cenário ele muda um pouco. A gente tem aqui uma performance muito positiva aqui da Bolsa, mas dessa vez muito concentrado no que a gente chama aqui de large cap, que são as empresas maiores aqui do índice. Isso envolve bancos, envolve a parte ali de commodities, né? Petro, Vale, Itaú, e assim por diante. O que faz com que o Ibovespa ele já abra aqui uma boca de jacaré com small caps, né? A gente está falando aqui 13 contra 9,4. Outra maneira de ver isso é basicamente quando a gente faz uma conta de pesos iguais no Ibovespa. Então, eu pego todos os componentes ali do Ibovespa e coloco todo mundo com o mesmo peso, né? Seria basicamente qual que é a média de retorno das empresas que compõem o Ibovespa. E aí a gente chega aqui nessa conclusão, né? O Ibovespa ele sobe seus 13,5
e a média do Ibovespa sobe 9,8. Então, assim, é um gap bastante grande entre esses dois fatores, né, esses dois índices. E por que isso acontece? Basicamente porque a gente tem, sim, uma performance muito concentrada nas grandes empresas. A Vale teve uma performance muito forte, Petro teve uma performance muito forte, bancos têm uma performance muito forte. Então, normalmente esse é um cenário que ele é pior para stock picking, mas muito positivo ainda para a bolsa. Pô, e por que esses caras eles estão performando melhor? Porque num primeiro momento, o investidor estrangeiro que está fazendo a sua migração de fluxo ou até mesmo sua diversificação, ele vem para os índices passivos. Então, ele vai lá e vai comprar o EWZ, ele vai comprar o MSCI Emerging Markets, e nesse fluxo, que é uma primeira leva do movimento, ele vai vir nas empresas que são grandes no índice. Não tem como ser diferente. Bom, legal. E aí, como é que a gente está olhando para frente? A gente continua bem otimista aqui com o primeiro semestre. Para a gente aqui tem dois drivers principais, que é juros Brasil e diversificação global. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Cenário interno, a gente segue vendo aqui um baixíssimo posicionamento, o início de corte de juros agora em março. Na nossa visão, a eleição hoje é muito pouco precificada. Eu acho que tem um grau de incerteza importante. O mercado, ali no finalzinho do ano, ele migrou um pouco ali para o cenário centro-direita. Em dezembro, isso voltou a normalizar. Então, acho que hoje a probabilidade do governo atual continuar ela é mais precificada do que a mudança de governo em si, o que faz, na nossa visão, uma simetria mais positiva para o tema específico. A gente segue vendo o cenário que favorece corte de juros. Isso é, a gente vê uma desaceleração da atividade clara, isso puxado ali principalmente no final do ano. A gente vê uma inflação convergindo, isso porque a gente tem um cenário de real mais forte, preço de commodities para baixo. Eu mencionei que commodities foi uma performance ruim no ano passado, porque a gente teve muitas dessas commodities perdendo bastante valor. A gente iniciou o ano de 2025 com um cenário de inflação alta e uma preocupação grande no fiscal. Isso ao longo do ano, né, principalmente a parte ali de inflação, isso se dispersou muito, né? A gente teve muitas revisões para baixo. O que nos incomoda e nos preocupa é a questão do fiscal e o parafiscal, que é o governo tentar incentivar a economia mesmo num ambiente de restrição monetária. Dito isso, no ano de eleição é um risco ainda maior. Só que qual que é o ponto? Este risco específico está sendo sobreposto por dois eventos importantes. O primeiro é essa questão da diversificação global e o segundo é essa questão da eleição, que você vai olhar o fiscal para frente e não o que está acontecendo agora. O cenário externo, ele também é, de certa maneira, positivo para ativos de risco. A gente vê uma queda de juros nos Estados Unidos combinada com o que a gente chama de pouso suave. Isso também tem trazido um dólar mais fraco que favorece a performance de mercados emergentes. Esse dólar mais fraco, ele também tem uma relação com o risco institucional do mercado americano combinado com riscos geopolíticos. E a gente vai conviver aí com esses riscos geopolíticos, essa volatilidade do Trump. Queria passar aqui, então, dado todo esse cenário que eu mencionei, de forma mais objetiva, quais são os pontos que a gente está olhando aqui para 26. Então, o primeiro ponto é o valuation. A gente continua vendo o valuation atrativo. É claro que ele não está tão óbvio quanto ele foi em janeiro de 2025. Em janeiro de 2025, a gente vê ali um retorno de 15% real para a Bolsa. Hoje ele é menor, mas ele existe. A gente precisa ter um pouco mais de seletividade nos nomes, mas a gente continua vendo um valuation atrativo. O segundo ponto é o posicionamento favorável. Ninguém tem bolsa, né? Quando a gente vai aqui nos dados, fica bastante claro. Hoje os institucionais têm o menor nível dos últimos anos de alocação em bolsa. Isso não tem mudado no curto prazo. O patrimônio de fundos ligados a investimento em ações, e aqui eu não estou falando só dos fundos de ações, mas os multimercados que investem em ações, também com uma exposição baixíssima, comparado aí com o seu nível histórico.
E quando a gente olha para as empresas, as opções elas vêm se reduzindo. A gente viu muitas empresas saindo da bolsa, muitas empresas se fundindo, um fluxo de recompra por parte das empresas bastante importante. Isso porque as empresas que conhecem o negócio, conhecem as perspectivas futuras de cada um dos seus negócios, viram um movimento aqui de valuation bastante atrativo que favorece aqui elas fazerem essa recompra. Bom, então o valuation está positivo, o posicionamento bastante favorável, né? Ninguém tem bolsa, e aqui eu não falei ainda do estrangeiro, mas ele também não tem bolsa. Mas legal, e aí, o que vai fazer mudar isso? E aqui a gente tem 2 pontos que eu queria trazer. O primeiro é queda de juros. A gente passa a ter aqui um ciclo de queda de juros no Brasil, como eu mencionei. Isso é muito positivo para os ativos de risco em geral. Quando a gente olha a performance aqui dos últimos ciclos de queda de juros, a gente tem em média uma performance de 58% nos 24 meses seguintes ao início de queda de juros. Quando a gente coloca aqui o cenário em que a gente teve queda de juros no Brasil, combinado com o mercado americano, esse retorno está mais próximo de 70% a 80%, né, que são os 3 primeiros cenários aqui deste gráfico. Né? Então, isso é um fator bastante positivo. O Brasil hoje ele tem o maior juro real do mundo, né, um dos maiores juros reais do mundo, mas ele também é o país que tem o maior delta de corte de juros aqui em 2026, né, principalmente em mercados emergentes. Então, isso faz com que, em geral, o investidor estrangeiro esteja de olho nisso, e o local ele vai ter que começar a se movimentar a partir do momento que esse juro ele começa a cair. E por último, a questão da diversificação global, que a gente coloca aqui como excepcionalismo americano. Nos últimos anos, a gente teve uma migração de fluxo muito forte para o mercado americano. Isso basicamente porque a gente teve o tema de AI, que é um tema relevante que tem impactado o resultado das companhias, mas também a gente teve um crescimento bastante robusto da economia americana. Olhando para frente, a gente vê um cenário de dólar mais fraco, isso já está acontecendo, porque a gente tem uma redução no crescimento combinada com toda essa incerteza que é gerada pelo Trump. O Trump quer dólar mais fraco e ele está conseguindo fazer isso. Mas o lado negativo para eles, né, e positivo para mercados emergentes, é que o investidor global que hoje está muito concentrado no mercado americano, ele vai voltar a olhar a diversificação como um todo, porque sempre ele vai olhar o quanto que eu tenho para ganhar ou perder na bolsa e o quanto que eu tenho para ganhar ou perder no câmbio. E a partir do momento que essa conta ela fica mais favorável, ele vai buscar essa diversificação. E mostrar aqui um pouco para vocês o que já vem acontecendo. A gente, lá atrás, quando a gente começou a falar do tema, ainda não tinha acontecido o movimento, mas agora a gente fica bastante claro o que o movimento ele vem acontecendo. Né? No ano, a gente vê aqui para mercados emergentes já 25 bi de dólares, né? Nos últimos 3 meses 53, isso é uma intensificação grande do movimento. Não significa que está saindo dinheiro do mercado americano, mas está entrando muitíssimo menos do que vinha entrando. A gente vê aqui uma parte de diversificação global. E a partir do momento que ele vai para o índice global ou o índice de mercados emergentes, ele acaba afetando o Brasil por tabela. E aí, o que significa isso em números? Né? A gente já viu aqui na Bolsa Brasileira um janeiro muito forte de entrada de fluxos. Né? A gente tem aqui um número, perdão, que aqui ele não está atualizado, né, com todo o mês. Esse número aqui ele chegou a 31 bi, se a gente combinar o à vista e o futuro, que é um montante muito importante comparado com 2025, né? A gente está falando 31 bi versus 40 bi do ano passado. Então, é um fluxo bastante importante. E esse investidor estrangeiro que eu comentei, ele também está pouco posicionado. Quando a gente olha, hoje a gente tem basicamente 38 trilhões de dólares investidos em ativos pelo mundo, né, em fundos pelo mundo. Desses 38, 5,1% está alocado em mercados emergentes. Só que o peso dos mercados emergentes no índice é maior do que isso, é mais perto dos seus 9%. Mas beleza, vamos considerar que esse 9% ele não vai chegar tão cedo. Vamos pegar a média dos últimos 10 anos,
que é 6,7%. Esse 1,9 tri ele deveria ser 2,5. E quando você tem essa migração para esses 2,5, o Brasil tem um 4,1 do índice e, portanto, captura uma parte desse recurso. Isso significa que uma entrada de 24 bilhões de dólares para o mercado brasileiro. Né? Lembrando que neste ano já entrou 31 bi de reais. Então, basicamente isso que eu queria deixar de mensagem. Valuation e posicionamento. O que vai fazer mudar isso é queda de juros e o fluxo estrangeiro. Vocês viram que eu não falei nada de eleição. Para a gente ainda é um tema bastante incerto. E na nossa visão, a simetria no curto prazo ela é mais positiva do que negativa. Entrando aqui, eu queria falar dois produtos específicos. O primeiro é o Centurion Dividendos, que é o nosso fundo de dividendos. Ele foi, inclusive, pela segunda vez premiado no Outliers na semana passada. Então, é um fundo aqui de 24 anos de existência e com performance bastante consistente. E o que faz esse fundo? Né? A gente tem aqui Centurion, para quem não sabe, é o nome de uma árvore. Acredite se quiser, é o nome de uma árvore. E aí a gente gosta de fazer aqui a analogia com a árvore. Né? É uma árvore que, primeiro, ela gera muitos frutos, são empresas que a gente investe, que tem alta geração de caixa e um potencial de valorização. A gente não quer empresas só que paguem dividendos. A gente quer empresas que paguem dividendos, mas que cresçam seus dividendos. Tanto que é por isso que a gente tende a comparar o nosso fundo com o Ibovespa e não com o IDIV. A gente vai buscar essas características diferentes do IDIV. Então, é uma árvore bastante frutífera. O segundo ponto a gente vai buscar aqui negócios consolidados, né? Não é aquelas empresas que ainda vão passar pela arrebentação. São empresas que já são consolidadas e que mostram aqui uma relação boa de risco-retorno. Então, aqui a analogia com a árvore é a raiz forte. Né? A gente quer uma empresa que gere muitos frutos e que tenha raízes muito fortes. E, por último, aqui, ressaltar que esse fundo ele tem mais de 20 anos e tem ganhado aí consistentemente uma série de prêmios. Bom, eu queria fazer aqui uma analogia interessante. Esse aqui é o retorno do fundo. A gente está falando aqui um montante expressivo acima da bolsa e quando a gente olha em termos reais também é um montante bastante expressivo. Mas isso aqui são números, né? Eu queria tangibilizar um pouco melhor esses números, né? Quando a gente olha aqui, o que eu pensei? Poxa, subiu de preço bastante, né? O que teve uma valorização, apesar de não necessariamente, né, merecer uma valorização. Eu falei, pô, o preço de carro subiu bastante, né? Principalmente depois da pandemia. Então, beleza, vamos lá. Em 2004, se eu tivesse vendido um Celta e aplicado no fundo, esse Celta valia 21 mil reais, por incrível que pareça, o mesmo Celta 2004 hoje vale 23 mil reais. Tá? Ele se valorizou. Tá? Não é o maré a turbo, mas ele se valorizou. Bom, se eu aplicasse lá esses Celtinha lá em 2004, o que isso significa em termos de retorno para o fundo, né? E aqui, outro ponto que eu estou fazendo essa comparação é porque aqui tem um retorno de longo prazo, pessoal, não dá para olhar bolsa pensando em curto prazo, tá? Bom, você ia ganhar 2 T-Cross, né? Um para você e um para sua esposa. E aí ia sobrar um dinheirinho para você viajar com a família para Disney, ia sobrar outro dinheirinho para você levar a família para Ponta Cana. E aí eu tenho um problema com esse slide que eu fiz o ano passado, que o fundo foi muito bem o ano passado também. E aí, infelizmente, a gente vai ter que ganhar um outro T-Cross para a sogra agora. Então, basicamente, o Celtinha vira 3 T-Cross e 2 viagens internacionais. Então, tudo isso para mostrar que, poxa, olhando aqui o investimento de longo prazo em bolsa faz muito sentido. Eu ouvi dizer que você ainda tem o Celtinha, certo? Exatamente. O Celtinha, é verdade. E ainda sobra o Celtinha, 2004, né? Ó, você convenceu o Pablo já aqui no nosso webinar. A gente só não aceita Celtinha para com pagamento. Tá? Com pagamento. Mas a gente dá um jeito. E o segundo produto que eu queria trazer aqui é o Maple Valor, que é um produto mais recente, que é focado em valor. Esse produto ele fica diretamente comigo como gestão. E quais são as características dele? Né? Ele é um portfólio mais concentrado, hoje são 20 nomes,
basicamente também utilizando derivativos para melhorar essa simetria de risco-retorno. É muito focado em pesquisa proprietária aqui no time de análise, é uma análise fundamentalista muito profunda aqui de cada uma das empresas que a gente faz esse investimento. Foca muito em boas empresas, né? Foco aqui é qualidade. E aí, isso é importante mencionar, porque sempre que você vai investir num fundo de renda variável, você indiretamente vira sócio de uma centena de empresas, né? Aqui no caso, 20 empresas, né? Então você vira dono de uma participação do negócio do qual a gente vem investindo. Bom, e é isso, você quer bons negócios, e é exatamente o que a gente vai buscar. A gente quer boas empresas que tenham bons negócios. E como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai olhar as vantagens competitivas de cada uma das empresas, né? Se ela tem alguma vantagem de escala, alguma marca específica ou alguma patente que faz com que ela mantenha aqui uma diferencial em relação às outras empresas que ela compete. Vamos olhar aqui a alocação de capital dessa companhia. Poxa, o management tem ganhado dinheiro nos investimentos, né? Como é que isso tem evoluído ao longo do ano? Como é que o management está alinhado? O histórico de alocação de capital do management é bom? Beleza, identificamos aqui um bom negócio. A partir daí, a gente passa a entender se existe uma simetria de risco-retorno. A gente precisa entender o preço que hoje a gente consegue comprar esse negócio faz sentido? Para isso, a gente vai entender primeiro o que o preço de tela está embutido. O que o mercado, em geral, tem de expectativa para essa empresa? Faz sentido? Não faz sentido? Qual que é a sensibilidade para cada um dos cenários dessa empresa? Tá? Bom, essa empresa ela está de um jeito hoje. Bom, quais são as opcionalidades dessa empresa? O mercado não está olhando. O que ele pode ter de aquisições para frente ou novos projetos que não estão hoje precificados? Então é tudo isso que a gente vai olhar para definir se esse bom negócio ele se encaixa ou não como investimento dentro do fundo. Tá? Basicamente isso, turma, que eu queria trazer. Vou passar aqui a bola para o Guilherme e para a Nai. Obrigado aí pela presença de todos e interesse. Obrigada, eu que agradeço a participação, Rodrigo, foi ótimo. Até para quem está aqui presente, a gente deve ser muito mais vocal e vocês devem ver muito mais o time do Rodrigo aqui nas nossas conversas, até porque a gente está com o Maple e o Centurion disponível para investimento já em algumas plataformas. Isso para quem está na parte de assessoria e consultoria. Para quem é alocador, esses produtos já estão disponíveis também, então depois a gente pode falar um pouco melhor. Obrigada, Rodrigo. O Rodrigo vai ter que sair de uma outra reunião, então a gente segue aqui agora com o Guilherme. Gui, faça as honras. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom, vamos só passar, acho que depois dessa aula do Santoro, falando um pouco mais sobre o mercado e todas as oportunidades que a gente teve. Só quero dar uma pincelada, principalmente na parte da economia, o que a gente tem visto em termos de cenário de mercado. Mas antes disso, ressaltar aqui os prêmios que a gente ganhou, né? No Outliers recentemente, não só o dividendos foi premiado, mas a nossa área de crédito, que muitos parceiros que a gente trabalha aqui, vocês já sabem, da nossa expertise, não à toa, foi premiada, né, com primeiro e terceiro lugar em dois dos fundos. Então, acho que isso aqui, na verdade, só ressalta um processo bem definido, com um time de gestão e de análise qualificado, que acaba agregando valor aí para os nossos cotistas. Então, acompanhar. Quer comentar? Né? Eu quero fazer um comentário, Gui, porque alguns que estão aqui participando talvez não saibam, mas o Bradesco Crédito Privado Plus, que aparece ali em terceiro lugar, é o nome do produto que a gente distribui aqui dentro do Bradesco, mas ele é o irmãozinho do Zupo, tá? Então, a gente teve o Ultra e o Zupo, de certa forma, premiados no Outliers, que são os produtos que são bem queridinhos aqui por quem participa do nosso webinar. Perfeito. Exato. E o Ultra também, a gente abriu recentemente, a gente vai falar para vocês também, uma pequena captação, então acho que não só ser premiado, mas também poder alocar algo extremamente relevante, né? Exato.
Ótimo gancho. O Ultra está aberto para captação nas plataformas da XP e do BTG. E a parte bem pequenininho, é que não está sobrando muito mais, Gui. Quem puder, aproveita. Exatamente. Exato. E eu acho que esses prêmios, esse cenário, eu sempre falo, né, que a bola não entra sozinha, tem um time que ajuda a agregar resultado. A gente começa nesse time com aí o nosso time de economia trazendo uma visão que acho que é relevante. Eu quero passar para vocês os primeiros pontos. Primeiro, a gente tem o cenário global, onde existe um risco geopolítico que já começou o ano bastante conturbado, né, com algumas movimentações que na parte geopolítica que chamam mais atenção. Mas, aí quando a gente vem para o lado econômico, e aqui eu acho que é algo relevante, que ajuda e é mais fácil da gente ter um norte para a tomada de decisão, a gente tem avaliado aí cenários de corte de juros, né, das taxas americanas a partir de junho e setembro. Lembrando que foi anunciado recentemente Kevin Warsh como novo presidente do Fed, que deve substituir o Paul Email. A gente vai ver aí alguém que, pelo ponto de vista do mercado, tem um discurso mais hawkish, mais conservador, apesar do alinhamento com o presidente, o que também chama a atenção e afasta qualquer risco de possível interferência ou credibilidade da instituição. O mercado gosta do nome, mas ele também pode vir, de repente, com algumas mudanças e que a gente tem que acompanhar ao longo dos próximos períodos. Além disso, ele vem com um cenário que é ambíguo, né? Onde a gente tem uma inflação que se mantém resiliente contra um possível arrefecimento no mercado de trabalho, tá? Quando a gente vem para o Brasil, e aí muita gente sabe, o cenário acaba ficando dominado pela questão política, que muita gente acaba se preocupando. Ainda assim, a gente tem um mercado de trabalho que está positivo, mas na margem apresenta alguma piora, né? Quando a gente vê os números ali sofrendo um pouco mais. A economia como um todo, o dado de crédito continua acelerando, né? Alguns fatores a gente deve ter e devem impulsionar a economia, principalmente nos últimos trimestres de 2026, mas o cenário para a inflação ele é mais benigno. Tá? Apesar de todos esses números, a gente vê aí que a inflação ela vem arrefecendo e deve continuar com essa queda de arrefecendo pelos próximos meses, o que ajuda o Banco Central aí na tomada de decisão para a queda dos juros. Tá? Falando de eleição, rapidamente, sempre gosto de salientar que aqui é um assunto um pouco mais espinhoso a gente comentar, e para tomada de decisão é mais difícil a gente conseguir ver algum dado que chame mais atenção, mas o que boa parte do mercado vê como um consenso, né, uma provável reeleição do Lula. A gente sabe que normalmente o incumbente tem benefícios, ele deve fazer algumas medidas de estímulos no final do ano que chamam a atenção. Flávio Bolsonaro se candidatou nos últimos meses, enquanto Tarcísio se destacou que deve ficar com a busca com o governo de São Paulo. Tem alguns nomes aí deslocando, né? Ratinho Júnior. O fato é que a gente vai chegar no final do ano aí com, que todo mundo já sabe, uma eleição um pouco mais apertada, mas as próprias casas de apostas e o mercado como um todo não parecem ter precificado um cenário um pouco diferente desse que a gente está falando, né? Então, a gente deve manter, dado tudo mais constante, olhando para o cenário econômico, porque o cenário político parece que a gente deve continuar com a mesma toada que a gente está hoje. Falando do cenário econômico, a gente tem aqui o PIB, que acho que é legal a gente salientar para vocês, né, que no primeiro trimestre do ano passado cresceu 1,5%, enquanto esse ano deve crescer 1%. Então a gente já vê uma desaceleração. Comércio até acelerou no último trimestre, a gente tem um período sazonal, que é natural que isso aconteça também, e até uma estabilização dele, mas a gente já começa a ver alguns setores como indústria sofrendo um pouco mais, né? E ex-agro também, a gente vê um mercado que na margem cresce, mas cresce menos.
e a economia já está desacelerando. Essa desaceleração vai ser um pouco compensada no final do ano, com provável aumento de gastos, a gente também possível redução dos juros, um agro talvez um pouco melhor. O comércio, a gente até brinca que é a questão dos efeitos Ozempic e Mounjaro, né, que são os que acabam estão puxando o setor farmacêutico, que é um grande destaque do comércio no último trimestre, mas na margem existe aí uma reaceleração que ainda é um pouco contida, mas é positiva para a economia. Se por um lado a gente tem uma desaceleração aqui que vem acontecendo de forma gradual, por outro, pela inflação, isso vem pelo lado positivo da história, né? A gente está vendo os dados qualitativos aí mostrando uma desaceleração dentro do intervalo da meta do Banco Central. Ele já conseguiu colocar no ano passado. Câmbio e commodities também contribuindo, né, um pouco mais até das questões externas do que internas, melhorando a inflação, mas as expectativas também estão reduzindo. Então, aqui a gente vê possíveis sinais positivos para o quê? Para uma queda dos juros, tá? Até que, fazendo um pouco meia-culpa, né, quando a gente olha a inflação, ela até veio no ano passado e para esse ano está vindo melhor do que a gente esperava, por diversos indicadores, como comentei para vocês. Inflação, commodities e câmbio ajudando nesse processo desinflacionário, que acho que nenhum Banco Central tinha uma expectativa que ia ser tão benigna. Por outro lado, e aí aqui, colocando entre os nossos principais acertos, e quem acompanhou os últimos webinars aí nos outros meses sabe muito bem, a gente tinha um call um pouco mais conservador nos juros, que se mostrou acertado, certo? O que a gente viu? Muitas casas fazendo apostas de que os juros começariam a cair em outubro, dezembro do ano passado, janeiro do ano passado, esse janeiro que passou, e a gente sempre comentou, olha, provavelmente para março, quiçá depois. Acho que essa visão da nossa equipe econômica foi acertada, e a gente conseguiu ver essa queda dos juros vindo só para esse ano. Agora a gente tem um cenário um pouco diferente do mercado, onde a gente acredita que os juros podem cair mais do que muitas casas estão projetando. A gente vê algumas casas projetando em 13% a 15%, o Focus também nesse objetivo, a curva de juros também focando ali entre 12,25%, 12,5%, e a gente tem que estar com um cenário de queda de juros para 12% no final do ano, e depois das eleições, no meio do ano seguinte, caindo um pouco mais, tá? Essa queda dos juros, ela acaba se destacando um pouco mais, porque, obviamente, isso aí teria alguns benefícios para a economia, mas é porque a gente vê, claro, sinais de que a economia como um todo poderia até cair mais, para 2027 também cairia, né? Então, desaceleração da inflação e desaceleração do PIB, isso tudo abre margem para o Banco Central cair mais os juros, tá? Esse é um cenário que a gente vê positivo e a gente tem feito alocações pensando dessa forma. O que a gente vê de negativo é a dívida PIB brasileira que continua acelerando, né? A gente não vê nenhuma mudança estrutural que demonstre que a gente vai ter alguma melhora nesse cenário. Pelo contrário, a gente vê aumento dos gastos. Existe aqui alguns ajustes fiscais mínimos que provavelmente serão feitos e que precisariam menos gastos ou mais gastos. Mas eu acho que entre os gráficos que a gente tem, e aí de novo, se vocês quiserem essa apresentação, depois peçam para a Nayara, que ela pode enviar os materiais para vocês. Mas o principal ponto que nos preocupa é que a gente já vê para 2030, nesse ritmo que a gente está hoje, uma dívida PIB brasileira chegando em 100% ao final do próximo mandato, certo? É algo que preocupa. Quando a gente olha entre outros pares emergentes, a gente acaba destoando nisso, e mesmo quando a gente vê algum ajuste mínimo, essa trajetória ainda continua ascendente, indo a 90% de dívida PIB,
o que muita gente sabe que é negativo. Esses temores acabam impactando o mercado. Como eu comentei, o cenário é benigno para a inflação, que é um catalisador de curto prazo, mas o longo prazo a gente vê poucas mudanças, o que explica por que a gente mantém ainda um juros futuros tão elevado, né? Lembrando que os juros podem cair o quanto quiser no curto prazo, podem fazer um match com a inflação, que ainda assim, no longo prazo, a gente provavelmente veria uma curva mais inclinada por riscos de dívida PIB, riscos de crescimento que fariam com que o investidor seria mais averso a emprestar dinheiro para o governo a longo prazo. Agora falando do mercado de crédito, até para poder dar tempo para a Nayara falar mais dos produtos, aqui a gente teve um fechamento marginal das taxas no mês de janeiro, lembrando que o ano passado foi um ano bem positivo para o mercado de crédito como um todo. Vocês sabem bem, os nossos fundos aí não só foram premiados, mas a indústria como um todo se beneficiou com uma performance acima do CDI, muito por conta dessas taxas que vinham caindo ao longo do período. O que chamou a atenção é que em novembro e dezembro a gente teve uma recalibração dos preços e algumas taxas voltaram, alguns fundos sofreram. Houve uma preocupação no mercado, se a gente não, de repente, poderia ter uma abertura maior dos spreads. Aí quando a gente começa a ver já no início de 2026, é novamente uma busca por crédito, captações elevadas e o investidor ainda interessado nessa classe da renda fixa, tá? Uma coisa que chama um pouco a atenção é que a gente teve um fechamento maior de ativos mais arriscados na indústria, né? São debentures e outros ativos, quando a gente compara aqui, que a gente chama o nosso normalizado, né? Seriam ativos que pagam menos que CDI mais 3, que se mantiveram estáveis, leve queda, enquanto aqueles ativos que pagam CDI mais 3 ou que estariam de alguma forma estressados, os spreads caíram numa busca por risco dos investidores ao longo do último mês. Em termos de preocupação, o que não nos preocupa é eleições, pelo menos tanto quanto outros mercados, né? Acho que a renda variável, todo mundo sabe que é um mercado que acaba tendo um risco mais binário, por mais que a apresentação do Rodrigo Santoro demonstre que a gente tem diversos catalisadores que sejam positivos e talvez a Bolsa não tenha precificado um outro candidato podendo vencer, ainda assim, a gente sabe que as eleições podem ter mudanças drásticas na valorização dos ativos. No mercado de crédito, a gente fez um estudo e pegamos um material junto aqui com o nosso braço de investimento, o Bradesco BBI, onde a gente avaliou como é que foram os mercados de crédito em períodos eleitorais, tá? E a conclusão final é que não houve grandes mudanças de períodos que não havia eleições. Isso é um mercado bastante incipiente, que ao longo do tempo foi crescendo. A gente tem uma participação relevante do BNDES e de outros mercados que ainda carecem de alguma alocação de capital e que possa ajudar as empresas a aquecer. Mas o fato é que os volumes, independente do período eleitoral ou não eleitoral, a tendência de longo prazo foi de crescer. A gente até acredita que esse ano pode ter um pouco menos de emissão, as empresas ficarem um pouco mais receosas, muito do que foi vendido foi feito no ano passado, mas ainda assim, isso a gente acha que não vai ter tanta mudança, até porque o cenário benigno seria a queda dos juros. Isso, se o lado negativo é as eleições, o lado positivo é um custo de funding mais barato, tá? Os spreads de crédito a gente também não notou nenhuma mudança significativa. O que a gente acaba olhando é o risco das empresas, né? E aí aqui a gente fala de alguns riscos, algumas empresas que a gente se preocupa, alguns cases que a gente tem avaliado em termos de alocação. A gente vê que o mercado como um todo, ele está com um indicador de dívida líquida e EBITDA relativamente estável, né? Quando a gente pega por setores, alguns setores, como energia elétrica, ficaram um pouco mais caros, né? Ficaram um pouco mais endividados.
A agro também sofreu um pouco mais, teve algumas mudanças, mas na margem as economias demonstram certa robustez, tá? A gente tem algumas preocupações de alguns ativos, muita gente sabe, né? Seja avaliação de risco, a gente olha não só quantitativamente os números financeiros, mas também qualitativamente, né? O que seria um risco institucional, o que seria um risco operacional. Alguns cases aqui a gente avalia e a gente tem mandato até para poder alocar. Outros a gente não tem exposição e não pretende ter exposição, mas acho que é importante o investidor ver, né, que a gente teve o caso do Banco Master, que acabou respingando para outros players, né, como Oncoclínicas, Aliança, depois com o caso Ambipar. Ainda assim, a gente também teve aí empresas aéreas que sofreram um pouco mais, Braskem, que é um player que teve uma questão ambiental que foi significativa e uma alavancagem operacional maior, Raizen, início de fevereiro, né, já começou a fazer alguns planos de reestruturação e mudanças no nível de endividamento, recompra e saída de parceiros. Então, assim, existem riscos e esse mercado vai oscilar, tá? Ninguém pode esperar. Quando a gente olha no ano passado, a gente sabe que foi um mercado que oscilou bastante. Mas algo que eu sempre gosto de ressaltar, o mercado hoje ele é diferente de 2, 3 anos atrás. Quando a gente olha 2023, era um mercado de 1,1 trilhão. 2 anos depois, o mercado já virou em 2,5 trilhões. Então ele já é muito maior. E quando a gente pega alguns eventos de crédito que aconteceu no passado, o Light e lojas americanas, elas representavam 4,7% do índice IDA, ou seja, e do mercado como um todo elas eram bem representativas. A gente olha os casos mais recentes, Ambipar, Braskem, até o próprio Banco Master, que não teve tanto impacto no mercado, nas empresas, mais pessoa física, ainda assim, elas representavam apenas 0,6% do índice. Então, hoje a gente tem um mercado que é muito maior e muito mais diversificado, muito mais granular, tá? Outro exemplo disso é a quantidade de ativos, né? O IDA antigamente tinha 255 ativos, hoje em dia ele tem 483. Quando a gente olha os setores, a gente tem hoje em dia muito mais empresas financeiras, né? E não estou dizendo banco, instituição, mas também empresas, máquinas, securitizadoras, que acaba dando um pouco mais de estabilidade, energia elétrica, papel celulose. Então hoje é um mercado que também está mais técnico, né? E a gente entende que isso aqui é um benefício para o investidor e explica por que a gente não acha que os spreads necessariamente vão abrir muito. Para finalizar, né, acho que são duas coisas que são relevantes, a gente tem trabalhado bastante aqui na mesa de crédito, né? Primeiro, a alocação em FDICs, né? Acho que é um produto, uma classe de ativos que tem entrado mais na cabeça dos investidores. É óbvio que existem riscos, existem receios, mas é extremamente importante uma equipe qualificada fazendo um due diligence das casas, de todos os parceiros que tem, fazendo uma boa alocação de recursos, mas no momento dos spreads mais amassados, a gente tem um produto que agrega um valor maior, estruturado, acaba ajudando a nossa performance, né? Quando a gente olha alguns dos nossos fundos, né, eles têm alocações relevantes e ajudaram aí nas performances dos últimos anos, né? A gente acha que é uma classe que veio para ficar. A gente tem alguns produtos, inclusive, que a gente está lançando também com os nossos parceiros diretamente, né? E que a Nayara pode comentar um pouco mais, mas é algo que a gente já fazia aqui na casa há muito tempo para os nossos fundos e acredita que o mercado vai olhar com bons olhos ao longo dos próximos períodos. E eu vou até pegar um gancho disso, essa parte de FDICs, não só na alocação de produtos que vocês já conhecem, por exemplo, o Zupo e o Ultra, eles possuem FDICs também dentro da alocação, mas estratégias como o Atos, que a gente lançou recentemente, lá por volta de setembro, que é justamente aquela parcela mid-yield que aparece ali do lado esquerdo do gráfico, onde a gente
com muito conforto, muito processo, desenhou um produto que ele é basicamente um FIC de FDICs, tá? E está disponível para investimento também. Então, é justamente pensando nessa evolução do mercado de crédito e continuar entregando uma boa relação de risco-retorno para o nosso cotista, tá? Com cautela, como o Gui bem comentou, né? Porque não dá para a gente pensar que colocar mais risco, consequentemente, é mais retorno, porque quando a gente fala de crédito, é um pouco mais binário, né? A gente tem que ter muita cautela e, bom, a gente tem bastante expertise para isso. Então, não só nos produtos que vocês já conhecem, mas em produtos bem clusterizados, como o Atos, a gente está vindo com esse tipo de produto cada vez e queremos vir com mais produtos para vocês nesse perfil. Exato, e uma grande diligência, né, para avaliar, Sim. acompanhar também como é que está o nível de subordinação, de riscos. Acho que acaba fazendo a diferença entre os riscos que a gente toma, né? E a gente, felizmente, já faz isso há um bom tempo e está bem confortável de aumentar gradativamente as locações e também oferecer isso para vocês. Perfeito. Para finalizar, acho que ativos incentivados, essa aqui é a classe que mais chamou a atenção no último mês, onde a gente teve um fechamento expressivo das taxas. Lembrando, né, quando a gente olha os estoques de LCI, LCA, e todos os alocadores que nos acompanham sabem muito bem, né, que não está sendo fácil de achar lastro para esse tipo de mercado. E a gente sabe que é mais difícil para a gente conseguir produtos isentos, está mais difícil para todo mundo, e não à toa que as taxas estão fechando, né? Existiu uma demanda, a gente já sabia que existia uma alocação necessária, lembrando que muitos fundos incentivados foram lançados do meio para o final do ano passado. Eles têm um período de alocação de 6 meses, onde eles vão colocar até 65%, 67%, e depois a gente tem ali a alocação depois de 2 anos, que acaba colocando uma quantidade maior de recursos. Mas essa alocação inicial, a gente viu uma captação aí significativa, mas não foi até tão relevante quanto outros períodos, mas essa necessidade de alocação fez com que muita gente precisasse comprar. A gente tem um estudo que a gente compartilha do BBI, que apesar dos números que a gente tem na nossa visão serem um pouco diferentes do que eles estão falando, a lógica é a mesma, tá? Que a gente deve ter um pipe de muitas emissões ao longo do ano, né? Pode ser menos do que ano passado, mas ainda assim vai ser emissões e poderia fazer os spreads abrirem, mas quando a gente olha a demanda por enquadramento dos fundos, né? A demanda por compra, amortizações, juros que vão receber, dinheiro que está em tesourarias, de qualquer forma a gente acredita que provavelmente vai ter mais demanda, né, do que oferta. Ou seja, a gente provavelmente deve ver esses spreads pelo menos laterais. Obviamente pode em alguns meses cair mais, outros meses voltar, mas a gente não acha que vão ter aberturas expressivas das taxas como um todo, porque é um mercado que provavelmente ainda vai ter bastante demanda. É importante ressaltar que nomes pontuais com certeza vão sofrer. O mercado, obviamente, está em níveis, em taxas que o risco, às vezes, é um pouco mais elevado do que o retorno que a empresa acaba oferecendo nas suas emissões. Por isso que é importante a gente ter uma boa diligência. Mas a gente acha que essa é uma classe de ativos que ainda deve se manter aí atrativa para os investidores e, consequentemente, a gente deve ver aí excesso de demanda por título e spreads em percentuais historicamente baixos, tá? Acho que isso explica também um pouco do retorno dos fundos do último mês. A gente teve um bom retorno e aí eu passo para a Nayara para falar deles. Vai falar um pouco disso também. Até antes da gente comentar o tema, Gui, a gente está com uma pergunta aqui, o Pablo nos perguntou se esse aumento, né, da alocação em crédito estruturado e FDIC nos últimos 3 anos, se a gente acredita que o aumento dos FDICs nos portfólios de fundos
é uma prática que visa opções com maior taxa de carrego para o portfólio dos fundos, visto que os spreads dos ativos, digamos, convencionais estão mais amassados. Até começo dizendo um pouquinho, depois até passo a palavra para o Gui, mas é a nossa visão sim, tá? Fazer esse mix de colocar mais FDIC no portfólio é onde a gente enxerga mais assimetria para receber mais retorno e, consequentemente, melhorar o carrego dos fundos. Isso é uma verdade, tanto que, se vocês olharem a nossa alocação histórica em FDICs, dentro de produtos como os que eu comentei, né, tanto o Ultra, o Zupo, que estão disponíveis para vocês, veio crescendo relativamente durante os anos, tá? Quer comentar alguma coisa também, Gui, sobre o tema? Perfeito, é a nossa visão, assim, não necessariamente a gente compra só por causa do carrego, a gente compra porque tem alguns benefícios, a diversificação é um deles, né? A gente consegue muitas teses, a gente consegue teses de educação, a gente consegue de energia, de conta de luz, entre os multicedentes e multisacados, a gente consegue no setor automotivo, a gente consegue algumas coisas que às vezes num mercado de debêntures tradicionais a gente não teria acesso, né? Além disso, sim, as taxas são maiores, um momento de spreads mais amassados, e a gente prefere selecionar sempre os ativos que a gente gosta, né? Empresas que a gente entende que são boas credoras. Então, por mais que as taxas estejam maiores, mais amassadas, tem ainda empresas que estão com taxas elevadas. Por quê? Porque o risco delas é maior. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode comprar empresas com risco maior? Poderia, mas não é o que a gente quer. A gente prefere manter a segurança em ativos que a gente conhece, nomes que a gente acredite que são credores que vão conseguir honrar com os seus pagamentos. E, nessa forma de pensar, a gente leva a mesma coisa para FDICs. A gente prefere trabalhar com FDICs que a gente entende que sejam bons pagadores. Então, a gente dificilmente vai fazer uma mudança de alocação, aumentar mais para FDICs ou mais para debêntures, porque a gente quer ter percentuais por causa do produto. Não, a gente quer bons nomes e boas empresas. E aí, consequentemente, isso passa, qual que é o instrumento? O instrumento é invariável, a gente precisa de ativos que performem, né? Perfeito. O que tem mudado é o como se investe, né? Ao invés de usar mais debêntures tradicionais, usa-se muito mais crédito estruturado por todo esse panorama. Perfeito, Gui. Bom, pegar o gancho aqui e falar então um pouco dos nossos produtos. O Guilherme finalizou ali a reunião dizendo, a parte dele dizendo sobre os ativos incentivados, e de fato foi um destaque. O nosso fundo de debêntures incentivadas redeado, que está aberto nas plataformas e também para investimento, ele é a versão 2. A versão 1 está fechada para captação e teve uma performance excepcional no mês anterior. E assim, a gente traz como destaque de resultado, a indústria como um todo teve uma compressão nos spreads, o que ajuda, né, na parte da remuneração do fundo, né, da rentabilidade do fundo, mas a gente traz alguns destaques de ativos que foram positivos para o portfólio, dentre eles os ativos da concessionária Ecovias Imigrantes, VLI Multimodal, concessionária Rodovia do Interior Paulista, que é a Intervias, e também a gente mostra e destaca para vocês alguns ativos que tiveram uma performance negativa, que até detraiu um pouco de performance no fundo, como as empresas de CEMIG e Brasil Tecnologia, que é a TEPA. Seguindo para o produto, acho que até antes da gente seguir para os produtos de crédito privado, vamos seguir nele, Gui, não tem problema, pode ir lá no Zupo. Falando para vocês, né, o Zupo foi um dos fundos premiados ali no Outliers, com outro nome, é o Crédito Privado Plus, mas é a mesma estratégia. É um fundo que ele é bastante queridinho pelos nossos parceiros e ele performou agora em janeiro 106% de CDI. O destaque do Zupo, ele veio muito mais de ativos bancários, tá? Então, a remuneração dos ativos bancários ela foi muito mais positiva do que o corporativo. Destaque nos bancários vieram das letras financeiras sêniores e também subordinadas de Caixa, Bradesco e Itaú. Na parte dos corporativos, a gente teve um destaque para Cosan, Assaí,
Travessia Securitizadora e Transportadora Associada de Gás, que é a TAG. Dentro dos ativos que foram um pouco mais negativos, né, que detraíram o resultado do fundo, a gente tem os papéis de Tupi, Coelba, que é a Companhia Elétrica da Bahia, e EDP. E eles, então, tiveram essa performance aqui para o Zupo. Lembrando, o Zupo ele é uma estratégia D6, com crédito privado. Ele também tem na composição dele, como a gente vê aqui na parte de alocação do fundo, cerca de 7,5% alocado em cotas / FDICs, quer dizer FDICs, tá, gente? A gente deixa nessa nomenclatura, mas são alocações em ativos estruturados, muito mostrando que a gente traz coisas diferentes e traz produtos com ativos com uma melhor relação de risco-retorno para o fundo também, para melhorar essa experiência para o cotista. Seguindo, a gente pode falar um pouco do Ultra agora, que é a nossa versão mais concentrada em crédito e que, fazendo um reforço, ele está disponível para investimento, ele está com capacity bem limitado, mas aberto para investimento, principalmente BTG e XP, mas ele também está disponível para os alocadores, tá? Eles podem conversar com a gente se fizer sentido. Ele é um fundo que tem mais concentração em crédito, atualmente 85% alocado em crédito, e os destaques de resultado, né, de ativos na carteira dele, aí vieram mais de crédito corporativo, visto que ele tem muito mais crédito corporativo na carteira. Destacamos aqui a SAI, Travessia Securitizadora também, Inspirar Educação e Companhia Elétrica de Pernambuco. A diferença são esses dois nomes em relação ao Zupo, tá? Dentro dos ativos bancários, o destaque vai para as LFs subordinadas e perpétuas de grandes bancos, como Itaú, Bradesco, Caixa Econômica. E do lado de performance que acaba sendo mais negativa no portfólio, a gente teve os papéis de Hapvida, Sanepar e Randon. A gente sempre gosta de trazer para vocês quem são esses destaques positivos e negativos para vocês entenderem o que tem afetado ali o resultado do fundo. Para a gente finalizar, no começo dessa conversa de hoje, a gente teve o Rodrigo apresentando para a gente um pouco dos produtos de renda variável e a gente tem o Centurion Dividendos, como a gente reforçou, ele é um produto que ele tem um perfil de alocação voltado para empresas de maior qualidade. Então, eu não vou chamar que ele é um produto um pouco mais conservador de alocação, porque isso estaria totalmente errado, mas ele traz um pouco mais de segurança dentro da parte da alocação em bolsa para o cliente, tá? O resultado dele neste mês de janeiro foi de 10,82%. A gente traz aqui de destaque da estratégia a alocação em setores bancários, de energia e mineração e também siderurgia. E aí, alguns papéis que se destacaram positivamente dentro do fundo foi Petrobras, Vale e Bradesco, tá? Já do lado um pouco mais negativo, foram desempenhos de algumas empresas do setor de varejo, papel celulose e bens de capital e serviço, que a gente tinha algumas posições aqui no fundo, tá? Já o Maple, que é o próximo produto, que é a estratégia mais concentrada que a gente tem. E esse é um fundo que ele chegou mais recentemente para vocês, para o investidor, em setembro do ano passado. Ele é um fundo que tem mais concentração no portfólio, então ele vai ter muito menos ativos, mais convicção, para buscar ali maiores assimetrias. Ele já teve um resultado de 11,34% no mês anterior, com destaques para alocação também nos setores de banco, energia, mineração e siderurgia, bem semelhante ali ao Centurion, só que do lado negativo, né, do lado de performance, por isso que até ele não acompanhou todo o índice Ibovespa, foi a alocação em saúde e imobiliário, tá? Ambos os produtos, a gente pode mandar material para vocês, deixo o reforço aqui, que nossas redes sociais, nossa comunidade do WhatsApp, elas são veículos para vocês se informarem, tá? Eu deixei aqui agora no chat o link para nossa comunidade no WhatsApp e também o nosso e-mail aqui do time de distribuição terceiros da área comercial. Então, fiquem à vontade, caso vocês tenham dúvida, caso vocês precisem acionar a gente para alguma informação, para bater um bate-papo um pouco mais focado, a gente está inteiramente à disposição para ajudar vocês. E quero finalizar agradecendo a participação de todos. O webinar fica gravado, a gente vai disponibilizar também o link para vocês, caso alguém
queira assistir novamente ou repassar para algum colega, fiquem à vontade. Obrigada por mais um mês juntos e a gente se vê no mês que vem. Obrigada também, Gui. Obrigado, Nayara. Bom ver todo mundo aqui. Até a próxima conversa em março. Isso aí. Até mais, gente. Tchau, tchau.